Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês a luz da semana, ou para a semana, né? Or LaShavua. E essa semana a gente começamos, né, ontem, a estudar a Parashá Pinhas, que se encontra no livro de Números, né? Bamidbar 25. E nessa luz para a semana de hoje, eu queria compartilhar com vocês um passuque, que é Bamidbar 25, no capítulo 25, e passuque 11, que diz assim: Pinhas, filho de Elazar, o filho de Aharon, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. 12. Portanto, diz-lhe: eis que dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência, depois dele, uma aliança de sacerdócio perpétuo. Porque, aqui entra o pulo do gato, porque zelou por seu Elohim e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, olha só que interessante, o Eterno diz para Moshe, né, dizer que Pinhas, falou para Moshe que Pinhas, ele seria... ele, né, e a sua descendência seriam sacerdotes para sempre. Por quê? Porque ele foi zeloso. Só que a gente precisa entender de que zelo que o Eterno está falando. Então vamos lá. A Parashá passada, que foi Balaque, o finalzinho da Parashá, a gente vê o seguinte, que Balaque, na verdade, ele não amaldiçoou o povo, porque ele não podia amaldiçoar, porque o Eterno não permitiu que ele amaldiçoasse. Falando diferente, o Eterno não permitiu que ele abrisse a boca, literalmente, para amaldiçoar. Porém, Balaque disse o seguinte: olha, eu não posso amaldiçoar o povo, mas se vocês conseguirem introduzir prostituição, ou melhor, vou falar numa outra linguagem, se vocês conseguirem introduzir promiscuidade sexual no meio do povo de Israel, então a ira do Senhor se acenderá contra eles e vocês então conseguirão destruí-los, né? Vencê-los, destruir não, vencê-los. E aí o que acontece? Foi exatamente isso que Balaão, o rei de Moabe, fez. Introduziu, né, promiscuidade sexual no meio do povo, e um líder teve relações sexuais, diz os nossos sábios que foi isso, inclusive foi publicamente. Ele teve relações sexuais com uma mulher que não era do seu povo. E aí o que acontece? Os seus liderados acharam que, poxa vida, se o meu líder está fazendo isso, então é possível, né, que todos nós possamos fazer, porque vai estar tudo bem, né? Se o líder falou, então vamos todo mundo. E aí o que acontece? Por causa disto, por causa dessa promiscuidade sexual, então foi para o meio do povo uma grande mortandade, né? Uma peste foi enviada, né, por Hashem para aquele povo, que na verdade enviada por Hashem, tá correta a frase, mas a gente precisa entender o seguinte, tá? Que sempre que a gente pratica uma boa ação, a gente automaticamente cria uma energia positiva. E quando o contrário também é verdadeiro. E foi o que aconteceu. Eles praticaram algo que não deveria praticar, e, consequentemente, eles, então, atraíram, né? Não só atraíram, mas eles criaram uma energia negativa e abriram, como diria, né, em outras instituições, deram legalidade. E aí, o que acontece? O Eterno falou para Moshe: olha, mata os líderes. E aí, Pinhas, entra Pinhas na história. Pinhas, ele foi, aspas, apressado em cumprir esse mandamento, né? Ele correu para executar, diz a palavra, tá? Executar a vingança de Hashem. Por que Pinhas fez isso? Pelo seguinte, porque na verdade o líder, não só o líder, né? Todo ser humano, quando ele faz um hilur a Hashem, ou seja, quando ele faz algo que vai profanar o nome de Hashem, diz o Salmo 1:1, né? Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. E claro que o escarnecedor, a primeira impressão que a gente tem é que é algo verbal, sabe? Mas nesse caso específico, não.
Foi a atitude num todo que causou uma grande profanação ao nome de Hashem. O que isso tudo tem a ver para ser, né, a luz da nossa semana, Or LaShavua? A gente vê nesses versículos que eu li que pelo fato dele ter sido zeloso, pelo fato dele não ter compactuado com aquela atitude, e quando eu falo compactuar, eu vou falar de uma maneira muito mais sucinta para vocês. Compactuar aqui significa o seguinte, não fazer vista grossa, ok? Não é compactuar do tipo, olha, eu estou junto com você nessa ou eu não estou junto com você nessa. Não, ele não fez vista grossas, ele não fingiu que não tinha nada acontecendo. E aí, o que acontece? Ele vai lá e executa tanto o líder quanto a concubina. Estou dizendo para você sair por aí executando pessoas? Não. É óbvio que não. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que eu e você, esta semana, temos uma missão. Qual é a nossa missão essa semana? Sermos zelosos com o Criador. Pensa o seguinte, se você já namorou alguma vez na sua vida, uma das coisas que eu tenho certeza que aconteceu foi zelo nesse relacionamento, do tipo, você não deixava ninguém falar mal dele ou mal dela. Tô certa ou estou errada? Com certeza absoluta, você não deixaria ninguém denegrir a imagem ou mesmo fisicamente essa pessoa. Se você tem família, você não deixa que ninguém atente, né, pela integridade física da sua família. Se você é casado, você, por exemplo, mantém, né, a sua esposa, mantém o seu marido, vocês mantêm, né, os seus filhos, isso tudo é o quê? Isso tudo se chama zelo. Então, essa semana, para que a gente possa receber essa palavra do Criador, como Pinhas recebeu, né, que teria uma aliança perpétua, né, com toda a sua descendência, que sim, né, iam servir como sacerdote, ou seja, toda a descendência de Pinhas estaria literalmente prestando um serviço ao Criador, porque ele garantiu isso. Então, o que isso tudo tem a ver para nós no dia de hoje, ou melhor dizendo, para nossa semana? Da mesma forma que você é zeloso, da mesma forma que você é ciumenta, da mesma forma que você cuida, entende? Entenda o zelo como cuidado. Da mesma forma que você cuida daqueles a quem você ama, eu gostaria muito, tá? Pensando nessa nossa Or LaShavua, né? Para a semana, que você também cuidasse do Criador. Radassa, como assim? Eu vou cuidar do Criador? É Ele que cuida de mim? Sim, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você, mas nós também precisamos cuidar dele. Cuidar dele em que sentido? Claro, tá, pessoal? Isso tudo aqui é metaforicamente. Nós precisamos cuidar para que a gente não permita, na medida do possível, nós não podemos permitir que outras pessoas profanem o nome do Criador. Não importa quem são essas pessoas, não importa se é o seu líder religioso, não importa se sou eu, não importa se é você, nós não podemos permitir que profanem o nome do Criador. Então, essa é a nossa luz para esta semana. Cuide, zele, sabe? Outra coisa que me veio aqui na mente agora, imagine o seguinte: quando nós éramos crianças e ganhamos aquele tão sonhado presente, vamos dar um exemplo qualquer, ganhamos a bicicleta. Como nós cuidávamos dessa bicicleta? Por exemplo, eu tive o privilégio de construir uma casa. Vocês não têm noção como eu cuidava dessa casa, entende? E eu digo mais, eu cuidava dela muito bem dela, quando era apenas um cômodo e ainda só no... Como é o nome? Aquele tipo um cal que passa na parede, sabe? Pra tirar aquele cheiro, não é mais... Seladora. Eu cuidava do meu quarto, era só um quarto que eu tinha, até a casa ficar pronta. Eu cuidava daquele quarto, que era quarto, sala, cozinha, só não era o banheiro, claro que não. Eu cuidava dele de uma maneira tão maravilhosa, entende? Quando você comprou o seu carro, quando você, enfim, tudo aquilo que a gente conquista num primeiro momento, a gente cuida com muito carinho, com muito zelo, a gente não deixa pegar pó, entre outras coisas. É disso que eu estou falando para nós
fazermos com o Criador, sermos zelosos para não permitir que profane o nome dele, sermos zelosos como Pinhas foi para cumprir os seus mandamentos, sermos zelosos para não estar na roda dos escarnecedores. Eu me lembrei uma vez, eu fui a um teatro no Rio e no meio da peça, não era um stand-up, era comédia. No meio da peça começaram a fazer chacota com o nome do Criador. Eu confesso para vocês, eu ainda não estava, né? Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas naquele momento a peça acabou para mim. É mais ou menos sobre isso, sabe? É mais ou menos sobre isso. Então, se você estiver assistindo um programa de televisão e você percebe que naquele programa estão fazendo uma profanação a Hashem, muda de canal. É isso. Seja zeloso com o Criador e aí sim, a aliança dele será estabelecida comigo, com você e com a nossa descendência. Shavuot Tov.